O projeto agora está mais oficial, né? Quer dizer, chama Tudo é Teatro, e que tudo é teatro, de repente, enfim, você já foi lá? Foi no ano passado, quando era no Livão Lounge. Estive na literatura. Agora a gente está no Sesc de Copacabana, sala multiuso do espaço Sesc, né? Mas que na verdade é ali na Domingos Ferreira 160, onde é o Sesc mesmo, de Copacabana. Todo mundo fala Sesc de Copacabana, não tem jeito. Eles pedem para eu falar que é espaço Sesc, sala multiuso, mas é conhecido como Sesc de Copacabana. Mas enfim, eu depois fui vendo de onde vinha essa história de leitura e tudo, e vejo que isso me acompanha há muito tempo. Na verdade, me impressionou muito uma vez que o Zé Celso chamou alguns atores para ler Bacantes, uma época que o Zé era considerado morto já, e aí ele ressurgiu com Hamlet e daí o Oficina e todo o teatro dele lá em São Paulo. E eu lembro que eu vi o Raul Cortez, a Helena na época, vários atores lendo, e eu percebi que depois eu vi que era a minha geração, a gente não tinha mais o hábito da leitura, porque a nossa formação é muito mais visual, assim, a gente vê muito mais, a gente não especificamente, porque a gente estudou teatro e tal, mas a gente vê muito mais filmes, a gente não tem tanto uma formação literária, né, digamos assim. E aí eu vi que eu não sabia ler, que a palavra era uma coisa que me dava medo, né? E desde essa época que eu fiz esses encontros de a gente começar a ler teatro em voz alta, de aprender a ler, de ver como é que perdi o medo de um texto. Até porque a minha geração eram de diretores que eram grandes criadores, eles eram os autores do espetáculo, né? O próprio Antunes, o Celso, o Gerald, os menos que tem uma coisa mais ligada à literatura, assim, escreve, canta, né? Ele fez Os Sertões agora. Mas era uma época que o diretor era um grande encenador, assim, então ele pegava aquele texto e transformava ele num espetáculo com a sua encenação, né? Então, a minha geração não teve muito isso, era um trabalho muito mais físico, muito mais conceitual, muito mais... Então eu senti essa necessidade de ler. Isso foi desenvolvendo, quando eu vim agora para o Rio, há 3 anos que eu estou morando direto no Rio, né? Aí eu senti falta, na verdade o texto era um pretexto também para eu conhecer as pessoas, para as pessoas se encontrarem, que é uma coisa simples, era em casa, durante 1 ano e meio a gente se encontrou em casa, você xeroca os textos, difícil achar os textos, porque realmente as pessoas, agora que voltaram a editar algumas coisas, mas tem muita dificuldade de edição de peças e traduções, né? Então você tem que buscar nas universidades e tal. E era uma coisa que não era pro meio, assim, eram amigos de várias áreas, engenheiros, amigos, e era muito engraçado, porque as pessoas não sendo atores era mais legal, era mais espontâneo, pessoas que liam dentro, que até vinham de outras áreas, assim. E é um exercício muito bacana, porque a diferença não está interpretando um personagem, está lendo um texto, você está pondo uma palavra, um conceito, uma ideia, é a discussão que gerava em torno disso. E um amigo, Marcos Portinari, um dia me convidou se a gente não queria fazer isso aberto ao público. Eu falei, isso é uma loucura, porque você conhece ele? Ah, que legal. Ah, claro que você conhece. É verdade, então, ele é ótimo, né? Exatamente, essa turma. E aí a gente fez, então, no Leblon Lounge, que era um projeto deles na época, de fazer uma happy hour lá pro shopping, né? E aí, olha, tudo bem, vamos experimentar. E o Marcos é muito tranquilo, né? Isso ajudou eu ter... Todo mundo tá atrás de um guru, né?